Olá, pessoal. Meu nome é Maria Vitória, sou aluna da Pedagogia do Centro Universitário Barão de Mauá. E hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho da matéria didática e o trabalho docente. Bom, eu vou estar comentando aqui o capítulo 4 do livro O Bem-Estar dos Professores, de Álvaro Marchese. O capítulo 4 fala sobre as emoções dos professores. Então, do que esse livro vai falar? Qual que é o assunto que ele vai focar mais? A parte emocional dos docentes, né? E como que a gente deve lidar com o trabalho, né? Com a prática ali, cuidando do emocional. Bom, nós sabemos que o ensino é baseado no relacionamento professor e o aluno, né? E dentro desse relacionamento, tem vários sentimentos que se encontram ali no dia a dia, sendo eles a irritação, a alegria, a ansiedade, a preocupação, e entre outros. Tem alguns sentimentos que tendem a pesar para o lado positivo e outros nem tanto, né? Outros já acarretam mais para o lado negativo. E o que pode acontecer? Essas cargas emocionais negativas pode levar à falta de motivação do professor e à desvalorização da profissão. Então, introduzindo vocês um pouquinho no assunto que a gente vai abordar, a gente vai falar sobre essas cargas emocionais, tanto positiva quanto negativa. Bom, as relações emocionais dos professores, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o significado das emoções na atividade docente. Bom, o ensino é um trabalho emocional, isso é um fato. Só que nem todos os profissionais, nem todos os professores, né, experimentam as mesmas emoções. Uns vão ter emoções negativas e emoções positivas. Então, as emoções no trabalho educacional dependem muito da medida do contexto em qual o profissional desenvolve sua atividade, né? Então, assim, vai depender da cultura, né, do mundo emocional que se vive. E assim, aqui tem uma parte importante que o autor fala no livro, que não é possível compreender as emoções somente a partir da individualidade do professor. Ou seja, é preciso incluir o profissional, o social e o cultural, em que cada um desenvolve o seu trabalho. Então, é importante prestar atenção, né, nas emoções, porque elas são sinais de alerta que devem ser atendidos e as orientações diante de determinadas situações devem ser avaliadas por profissionais. Bom, as vivências emocionais no trabalho com os colegas, né? Segundo Hargreaves, ele vai apontar 4 áreas que caracterizam as relações dos docentes com seus colegas, né, no seu trabalho, durante sua profissão. Bom, o primeiro é o apreço e o reconhecimento, onde alcançá-los estima a consideração de seus pares, o que tem grande importância em uma profissão. O segundo, o apoio pessoal e a aceitação social, onde sem ela há uma consequência de paralisação das iniciativas inovadoras, a dificuldade de enfrentar problemas, o cansaço e o fortalecimento de atitudes individualistas. A cooperação e a colaboração e o conflito, garantindo um projeto compartilhado e um ensino coerente para seus alunos. Ou seja, esse é até um fato importante, aliás, todos são, mas eu vou frisar esse, porque para o professor exercer o seu trabalho, ele precisa de cooperação, ele precisa de uma colaboração para que ele possa levar um ensino coerente para todos os seus alunos. O quarto e último, a confiança e a lealdade. Os que conseguem construí-los ao longo da sua vida são capazes de escutar os demais, de reconhecer sua identidade pessoal, de valorizá-los e respeitá-los. Ou seja, durante seu percurso profissional, o professor ele precisa desenvolver, construir confiança e lealdade. Bom, as relações emocionais com os alunos, né? É importante falar que o carinho, ele não é demonstrado apenas por
mulheres na educação inicial, mas também por homens. Por quê? Naqueles que trabalham no ensino fundamental e médio, essas relações vão diminuindo conforme a idade e vai avançando, tendo, então, peso menos nas etapas educacionais avançadas. Então, lá no ensino médio, lá no ensino superior, não vai acarretar tanto carinho, mas sim a questão profissional mesmo, né? A relação afetiva com a satisfação profissional muda conforme a idade dos alunos. Como eu falei, conforme vai passando as idades, as etapas, esse peso vai diminuindo, a questão do afeto e do carinho vai diminuindo um pouco. Na educação infantil fundamental, eles têm uma importância determinante, enquanto nas séries finais o valor é similar a outras vivências relacionadas com as competências dos alunos. As relações emocionais com os pais dos alunos. Então, é importante o apoio dos pais para a educação das crianças. Essa colaboração desencadeia um apoio inestimável para o trabalho do professor, e não só para o trabalho do professor, mas a relação escola e família, né, é boa, é importante, de suma importância, porque não é só tarefa do professor educar e ensinar, é um conjunto, né? É um conjunto da família, dos professores, da escola. Então, se os professores percebem o contrário, que os pais não seguem as normas, que os pais não cuidam, não assumem a responsabilidade de estar ali acompanhando aquele processo com o filho, eles costumam questionar a autoridade do professor e não reconhece o seu esforço. Então, os professores, nesse momento, acabam sentindo desgosto e frustração com a profissão e com o seu trabalho, né? Desencadeando uma carga emocional negativa, nesse caso. Então, é importante que tenha uma relação sólida, a escola, a família, os professores, para que possam desenvolver uma relação positiva. Bom, a resposta emocional diante das reformas da educação. É fato que as mudanças afetam a organização e a função dos docentes, quando são profundas, onde acabam sentindo que seu esforço não é reconhecido. Muitos preferem a estabilidade. Sair da zona de conforto não é agradável para ninguém, mas a gente sabe que é preciso. Então, nessa situação, os professores enxergam desconfiança. Qualquer iniciativa que altere a situação em que está. Ou seja, então, sair da zona do conforto, como eu falei, leva a qualquer outro profissional, assim como os professores, a enxergar a desconfiança, né, o desconforto. Mas é preciso compreender as emoções. Então, assim, nós sabemos que as emoções devem ser reconhecidas, entendidas, interpretadas, pois elas nos indicam metas e motivações, esperanças e temores, a maneira de se posicionar diante dos outros e diante dos acontecimentos. Então, aqui é importante a gente frisar que, quando a gente reconhece as nossas emoções, a gente passa a ter uma mudança à frente dos acontecimentos, à frente dos outros, a gente se reconhece melhor, né? Aí até coloquei aqui a importância de se conhecer, de exercer a empatia, porque quando a gente conhece, tem um conhecimento maior nessa parte emocional de si e do outro, a gente passa a ter um relacionamento positivo conosco e com o próximo. Então, aqui ela fala, né? Servem também como aviso sobre o que é ruim, e com isso tomamos ciências, não de maneira profunda, mas reveladora de como somos e do que queremos. Então, assim, nos reconhecendo, a gente sabe o que nós somos e o que queremos ser, né? E o que queremos ser, como melhorar. Melhorar, assim, né? Ali eu coloquei a importância de ser empático, né? Então, assim, a gente sabe que a gente precisa de ter empatia, que a gente precisa da empatia, que as pessoas sejam empáticos com a gente. Então, nada menos importante, melhor do que ser empático com o próximo.
e também assim na profissão do professor. Então, a identidade profissional, ela não pode ser entendida como algo que se adquire no momento que inicia a sua atividade de trabalho. Não, ela é um conjunto de experiências vividas, de experiências adquiridas com outros professores e da reflexão sobre sua própria prática. Ainda mais em uma época em que as mudanças são tão acentuadas na educação. Então, assim, é fato, ser professor não significa que você vai somente se tornar professor no dia que você for exercer a profissão. Não, ser professor é um conjunto. Você acarreta isso no seu percurso escolar, no seu percurso do ensino superior, nos seus encontros com os colegas da profissão. Então, é um conjunto de experiências vividas, igual diz o autor nesse livro. Bom, um pouquinho da composição da identidade docente. A identidade profissional é composta por diferentes fatores, sendo eles a experiência pessoal, o sentimento de pertenção a uma comunidade, a trajetória de aprendizagem e os diversos pertencimentos a diferentes grupos. Então, essa é a composição da identidade docente. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o bem-estar emocional dos professores, né? O trabalho do professor está repleto de emoções, isso é fato, que no seu dia a dia ele vai viver diversas emoções. São um papel determinante na satisfação profissional, então é necessário preocupar-se com seu bem-estar emocional. Não é responsabilidade passageira, é uma necessidade para a atividade docente e para a constatação de que a maioria da força da educação vem de encontro com a comunicação, com a cumplicidade e na sensibilidade, na preocupação com os outros. O bem-estar emocional é necessário para a boa prática educativa, pois é necessário se sentir bem para educar bem. Isso é fato, né, gente? Então, assim, para a gente passar algo positivo, a gente tem que estar sentindo algo positivo. E assim também é para os profissionais da educação. Então, o papel das administrações proporcionar isso para os professores, né? Então, aqui fala, as administrações educacionais devem estar cientes que essa qualidade de ensino depende muito de que os professores se sintam compreendidos, né? Valorizados e apoiados para atingir os seus objetivos. Então, assim, os professores têm que ter um apoio, né? Para que eles se sintam compreendidos, valorizados e possam fazer o seu papel de uma forma muito melhor. Então, aqui, de novo, falando da administração, né? A preocupação da administração educacional. Grande parte do equilíbrio emocional dos professores depende de suas condições de trabalho, isso é óbvio, né? Como eu falei, os profissionais da educação precisam se sentir valorizados, cooperados, né? Então, a participação em projetos de inovação também estimula o professor, favorecendo o encontro e a cooperação entre eles, contribuindo para melhorarem seu método e se sentirem mais seguros na atividade profissional. Ou seja, o professor ali, eles sentirem que ele está apoiado, que ele sente que ele está... que alguém está colaborando para que seu trabalho seja exercido de uma forma positiva, ele vai se sentir mais seguro, com certeza. Então, outra parte relevante são as condições de trabalho para poderem exercer o seu trabalho. Essas dificuldades acabam gerando mais ansiedade e mal-estar no professor, que deveria ser visto pela administração, oferecendo soluções específicas e negociáveis. Então, é o que eu falei. O professor se sentindo amparado, né? Ele sentindo que ele possa exercer o seu trabalho de uma forma positiva, que alguém esteja apoiando ele, ele vai se sentir, né, seguro, apoiado. E se ele sente ao contrário, isso vai gerar insatisfação, ansiedade, né, e a desvalorização pelo seu trabalho.
A maioria dos profissionais considera que nem a sociedade, nem a própria escola dão a eles o devido valor, provocando insegurança e falta de confiança. Então, é o que eu falei, o professor desamparado, né, que não tem apoio, que não tem ninguém ali auxiliando ele, que não tem essa administração, esse básico, né, porque isso é o básico, ele vai se sentir inseguro, né, com falta de confiança, ansiedade e sentindo essa desvalorização pelo seu trabalho. Bom, o cuidado pessoal do bem-estar emocional e profissional. Então, é assim, né? Ser competente na educação, na ação educativa, né? Fazer um bom trabalho na sala de aula é a primeira condição para garantir o equilíbrio emocional dos professores. Ou seja, se o professor sente que aquela ação que ele está fazendo, né? O papel dele tem sido recebido para os alunos de forma positiva, tem gerado resultado, ele vai se sentir bem, vai se sentir valorizado, vai ter, né, aquela autoestima elevada, né? Então, o reconhecimento profissional oferece uma base sólida para a autoestima. Como eu falei, o trabalho dando certo, a autoestima eleva, né? Para viver em conjunto de emoções positivas, tanto com os alunos quanto com os colegas, né? Porque, assim, se o resultado dele está dando certo, ele está fazendo um bom papel, um bom trabalho, ele vai ter reconhecimento, né? Então, também vai ser muito bom para ele. O domínio das competências profissionais exige uma atualização permanente, fazendo com que os grupos de trabalho, atividades de formação, leituras e participação sejam elementos que contribuem para reforçar e melhorar a confiança e segurança dos professores em suas possibilidades profissionais. Ou seja, né, o que vai fazer bem para o professor? Ele ter atividade de formação, gente, formação continuada. Então, sempre bom continuar os estudos, dar continuidade aí, né? Então, a leitura, participação de elementos que contribuem para reforçar e melhorar a confiança, né? A segurança dos professores. Isso é essencial. Então, esses projetos não só ajudam a atualizar os conhecimentos e a maneira de ensinar, mas também favorece o encontro entre os docentes, né? Lembra que a gente falou das experiências vividas? Então, é aí que o professor adquire e, como que eu posso dizer, somam na sua identidade profissional. Então, o interesse sobre os temas e a manutenção pessoal e profissional. Isso é muito bom, excelente. Não faz só bem para o emocional, mas quanto para a carreira e a identidade profissional, agregam muito. Bom, pessoal, esse foi um pouquinho do capítulo 4 do livro Bem-Estar dos Professores. Então, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido uma boa experiência. Tchau, tchau, até mais.